Bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Maurício e eu sou médico residente de radiologia. E hoje a gente vai bater um papo sobre por que você deveria considerar ser médico no interior. Então, quando a gente fala em ser médico no interior, eu não estou falando daquele interior em que você não tem nenhum tipo de recurso, né, que você tem 10 mil habitantes ali, que você tem 2 espetinhos para comer na rua. Eu estou falando de um interior, aí eu vou dizer médio ou pequeno porte, por quê? Porque depende muito do estado que você mora do Brasil, tá? E quando você procurar essa cidade para você morar, se você considerar isso, pelos argumentos que eu vou trazer para você aqui no vídeo, você deve levar em consideração que esse lugar precisa ter escola para os seus filhos, tá bom? Que ele precisa ter algum tipo de lazer para você, tá? Você precisa estar ganhando bem, senão não compensava você sair do grande centro, ok? E por que eu acredito que o interior deve ser considerado? Tem inúmeros argumentos para isso. Eu já dito para vocês que existe um viés porque eu gosto. Eu pretendo morar em cidade pequena, né, menor. Eu não gosto de ficar em grandes centros, tá? Quando você tem pouca idade, 20 e poucos anos, que é o perfil aí de muita gente que me segue, e perfil também de quem está fazendo residência médica em regra, tá? O que acontece? Você geralmente está solteiro, ou se você não está solteiro, você tem ali um namorado, uma namorada, ou um casamento recente, e aí você às vezes valoriza coisas que você não vai valorizar daqui a 10 anos. Ou que pode ser que você não valorize daqui a 10 anos. Como assim? Se você mora em uma capital, em um grande centro, ou pretende morar, provavelmente você pensa, nossa, nessa cidade vão ter vários restaurantes, nessa cidade vai ter muito lazer, né? Nessa cidade as coisas acontecem, nessa cidade a gente tem o que fazer, né? E muito dos argumentos de pessoas mais jovens que não querem morar em cidades menores é que na cidade menor não tem nada para fazer, tá? E a verdade é que não é bem assim. Na cidade do interior o ritmo de vida ele é diferente, isso é verdade, mas você tem muitos benefícios. Você tem que lembrar que durante a sua vida inteira, né, vamos botar que a expectativa de vida é longa aqui no Brasil, você não vai querer passar a vida indo para festas, saindo, socializando, né, flertando para conseguir um parceiro ou uma parceira. Então não é esse o objetivo da sua vida. Você tem uma parte da vida que é para isso, para você formar sua família e tudo mais. Porém, a maior parte da sua vida não vai ser esse o objetivo. E aí você vai começar a valorizar coisas diferentes. Por exemplo, poder almoçar em casa todos os dias com a sua família, poder levar os seus filhos na escola, ter mais tempo livre, porque perde menos tempo no trânsito. Ok? Esses vídeos todos que eu faço foi uma maneira de gastar o meu tempo no trânsito. Por quê? Porque é um tempo completamente inútil, a não ser que eu esteja escutando algum podcast interessante ou gravando vídeo aqui para vocês, tá? Então, uma outra coisa, uma outra perspectiva, né? Quando você mora no interior, e a vida no interior, como eu falei, ela tem um ritmo mais lento, e você vai para a capital, você valoriza muito mais os restaurantes, os vários restaurantes, os bons restaurantes. Eu fui mais em restaurantes aqui em Goiânia, que é onde eu moro, quando eu morava em uma cidade no interior de Goiás agora, antes de vir fazer residência, do que agora que eu estou morando na capital, que eu faço residência. Aí não é por causa de falta de tempo só, não, porque a gente tem para ir comer, para ir fazer coisas legais, a gente consegue tirar tempo, né, às vezes. Então, assim, o que eu quero dizer para você é que a sua perspectiva de vida, se o seu objetivo de morar em um grande centro são essas atratividades, essas opções de escolha que você tem no grande centro, talvez sua cabeça mude no futuro, tá? Então considere ir para o interior, perfeito? Outra coisa também interessante, no interior você tem menos especialistas com a especialidade que você quer. Pode escolher qualquer especialidade que você quiser. Lá no interior você vai ter menos especialistas com essa especialidade. Então você tem uma possibilidade de se destacar no mercado mais rápido. Existe essa possibilidade. Você consegue viver um pouco do que já foi a medicina. Por exemplo, você tem mais respeito na profissão, tá? Isso é interessante também. É bem verdade que algumas cidades que você for, o pessoal vai tentar barrar a sua entrada, mas é muito mais fácil você entrar do que em um grande centro. Em um grande centro você tende a ter trabalhos mais precários, se sujeitando a coisas, a situações de trabalho mais exaustivas, tá bom? Isso acontece quando você trabalha no interior, ou quando você trabalha em grandes centros, e quando você trabalha no interior, você tende a ganhar mais também. Você consegue preencher sua agenda mais rápido, você tem oportunidades de construir mais patrimônio, você tem menos violência. Tudo isso deve ser levado em consideração. Por exemplo, eu morava em uma cidade de 70 mil habitantes, mas era uma cidade de 70 mil habitantes
que tinha um basicão muito bom, tá? Nessa cidade, por exemplo, só tem um reumatologista. Ele nada de braçada, só tem um neurologista agora, atualmente, né? Tem dois lá que fizeram pós, mas assim, como especialista mesmo, você tem só um neurologista. Olha que coisa, né? Você tem poucos cirurgiões, até que tem alguns cirurgiões, você tem ginecologistas também, né? Anestésio e tal, mas tudo em uma quantidade muito menor do que aqui. O mercado é muito menos saturado, você tem muito menos a percepção de saturação do mercado. E eu tenho, por exemplo, pessoas que eu conheço, cirurgiões, que chegam a ganhar mais do que o dobro do que ganhariam aqui em grandes centros, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, em Goiânia, tá? Aqui eu quero deixar também um adendo que, obviamente, se você bombar na capital, sei lá, você é cirurgião plástico e consegue, assim, ser o cara da cirurgia plástica numa capital, aí sim não tem outro local onde você ganharia mais. Isso aí é óbvio, tá? Porém, se a gente pensar na maior parte das especialidades, não é isso que acontece, tá bom? Não é isso que acontece. Nem todo mundo vai ser o médico referência de uma área, ok? E lógico, você consegue galgar o seu espaço, mas ele é muito mais demorado. É muito mais demorado. Você vai chegar em um local, se você é cirurgião, por exemplo, por que as pessoas vão operar com você que acabou de se formar? Se tem um cara de 40 e poucos anos que está no auge dele, ele ainda é bom na parte teórica, porque ele se atualiza, e ele é muito mais experiente que você na parte prática. Tudo bem? Eu sei que as redes sociais podem fazer isso aí, né? Bombar um médico que acabou que tem menos tempo de formado e fazer ele ultrapassar médicos que são mais tradicionais no mercado. Isso pode acontecer, obviamente, mas não é certeza que isso vai acontecer com você. Então eu falo para você, praticamente qualquer área que você pensar aí, todas que eu conheço, você ganha mais trabalhando na cidade do interior, na cidade de 70 mil habitantes, de 100 mil habitantes, de 200 mil habitantes, do que em uma cidade de 1 milhão de habitantes. Lógico, a gente tem exceções, gente. Existem exceções, como eu falei, cirurgia plástica. Não pela especialidade. Em qualquer especialidade você tem destaques, né? E esses destaques, eles tendem a estar melhores posicionados. Beleza? Então pense nisso, porque às vezes a gente leva... Os motivos que fazem a gente querer ficar num grande centro não são os motivos corretos, né? São motivos que fazem sentido pra gente, a depender da situação que a gente está, né? Do contexto que a gente está inserido, da idade que a gente tem. Tudo bem? Tem gente também que é muito apegado, por exemplo, à família, a ponto de não poder morar em uma cidade diferente dos pais. Aí tudo bem, aí você tem seus argumentos, ok? Mas se você mora em uma cidade do interior do estado que a sua família vive, né? Então, por exemplo, você mora no interior da Bahia e sua família vive em Salvador. Então, assim, é mais tranquilo, você consegue ver sua família ali com frequência, né? No meu caso aqui, minha família morar em Goiânia e eu morar em uma cidade do interior, não é impeditivo de se ver. Dá para você fazer isso, né? Lógico, uma decisão sua, você tem que ver o que ninguém sabe o que é melhor para o outro. Então, eu sei o que é melhor para mim, você sabe o que é melhor para você. Ou pelo menos a gente tem essa impressão que a gente comete erros também, né? E da minha visão, é muito interessante o médico morar no interior. Ganha mais, no geral, você ganha mais, você tem mais tempo com a sua família, você tem mais qualidade de vida, porque você tem mais tempo livre, você dorme melhor. É muito mais fácil você não precisar fazer plantões noturnos. Muito mais fácil não precisar fazer plantões noturnos, tá? E é bem verdade que você tem muita oportunidade no interior e muito mais quando a gente compara com os médicos em grandes centros. Para generalista nem se fala. É muito mais fácil que você consiga alguma coisa do que em um grande centro, né? Porque no grande centro a gente está vendo a coisa degringolar completamente. Entenderam? Então considere para o interior, você vai ganhar mais, você vai ter mais qualidade de vida, tá? Lógico, se preocupe com a escola do seu filho. Provavelmente você vai ter escolas melhores na capital do que no interior, sim. Isso é um fato. Mas nada que deixe seu filho muito atrás das outras pessoas, tá? Nada que assim, seu filho vai ser agora um zero à esquerda porque você foi morar no interior. Não é assim que as coisas acontecem, não é assim que a banda toca. Na cidade que eu morava, por exemplo, tinham vários médicos que saíram para estudar e voltaram para a cidade. Se o ensino fosse tão assim absurdamente ruim, isso não teria acontecido, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração. Pense na cidade do interior. Hoje, para você que é mais jovem,
talvez seja a melhor saída para você que está na residência, você que está se formando agora. Daqui para os próximos 3 anos, como especialista, a vida provavelmente não vai ter, a realidade provavelmente não vai ter mudado muito em cidades do interior, tá bom? Eu não conheço todos os estados do Brasil, pode ser que tenha estados em que essa realidade ela não seja verdadeira, não seja um fato, né? Estados que eu sei, assim, onde que isso acontece aqui em Goiás, isso acontece, no Mato Grosso, isso acontece, tá? E eu acredito que em vários estados do Brasil, beleza? Rondônia isso acontece. Eu tenho um irmão que trabalha em Rondônia e ele é generalista, né? Ele tá prestando provas de residência, inclusive. E é isso, galera. Era assim, esse papo eu acho que ele é importante. É bom você acender a luzinha da possibilidade de ir pro interior. E você não vai se arrepender. Era isso que eu queria trazer para você. Se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, compartilha aí, deixe seu comentário para eu saber o que você está pensando. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.